Como faturar 10 mil por mês vendendo mentorias? Bem-vinda ao nosso programa Abra a Boca e Lucra Mulher, esse programa que é dedicado a empresárias que querem se posicionar com mais excelência, construir os seus nomes aqui na internet para atrair os melhores clientes e, lógico, ser mais reconhecida por aquilo que fazem. Eu sou Thaís Vilela, seja bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, não sei, porque nós estamos nas duas plataformas. A gente tem uma moeda de troca aqui. Então, em troca do meu conhecimento, do meu tempo, você se inscreve nesse canal, engaja com esse vídeo, compartilha com outra amiga empresária que também precisa aí, se posicionar com mais excelência no mercado. Deixa o seu comentário se você tiver algum insight, dá um like, enfim, tudo que tem direito aqui. Mas principalmente aqui dentro do YouTube, não esquece de você se inscrever para você ficar por dentro de outros conteúdos voltados para posicionamento, marketing e vendas. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é dedicado a você que vai começar no universo de mentorias. Tá dando aquela namorada, eu tô a fim de virar mentora, será que vale a pena dar mentoria? O que eu preciso fazer? Ou para você que já colocou o pezinho, mas está se sentindo às vezes um pouco perdida. Será que eu estou fazendo da maneira certa? Como que eu faço, para, enfim, crescer meu nome em cima disso? Esses detalhes. Vamos lá. Para você entrar no mercado digital vendendo o seu conhecimento, existem várias estratégias, você já deve ter ouvido falar. Desde você vender produtos mais baratinhos, que são os low tickets, que a gente chama, venda de cursos, venda de mentorias, venda de, enfim, masterminds, grupos maiores. E existem muitos profissionais que defendem que você tem que fazer a sua famosa esteira de produtos. Então, o seu cliente entra na sua esteira comprando um produto que é mais baratinho e ele vai, digamos, subindo ali, indo para outros níveis, comprando outros acessos até chegar na sua mentoria. É lógico que essa é uma estratégia, mas ela não é a única estratégia. Assim como existem outras profissionais que só vendem mentorias. Principalmente se a gente está começando no mercado, é uma boa estratégia. Então, de repente, eu entrei no mercado, já vendi os meus serviços, vou começar a me aventurar nesse universo e vou começar a pegar minhas primeiras mentorias individuais. É uma excelente forma de você faturar mais e ter mais lucro através daquilo que você vende. Porque assim, muito se engana quem acredita que eu vou entrar no mercado colocando um produtinho barato para aí que eu vou vender igual água. Só que já diziam, os mais antigos do mercado digital, que produto barato demais é um luxo para quem já é muito grande. Porque aí você consegue ter uma audiência que já é muito grande, muitas pessoas que te assistem, que assistem os seus canais, e você consegue fazer ali uma divulgação que atinge várias pessoas e você acaba ganhando no volume. Agora, se você não é uma profissional grande, que tem, ali está construindo a sua base, está construindo a sua audiência, qual a chance de você conseguir um lucro, digamos, de R$1.000, R$5.000 com produtos mais baratos? Realmente é um desafio muito grande se isso não está atrelado a outras estratégias para sim o seu cliente subir ali na sua escada de valor. E eu falo isso por experiência própria de quem entrou no mercado digital na pandemia, na época que uma galera entrou e que foi muito, muito bom para muitos profissionais, que começaram a vender cursos, começaram a vender suas mentorias, e eu já tive todo tipo de experiência, desde vender produtinhos muito baratos até vender mentoria, workshop, evento presencial, enfim, tudo que você pode imaginar de estratégia já testei, já apliquei, enfim, deu certo, deu errado, outras deram melhores, tá? E a parte da mentoria é a parte que mais me encanta em relação a money. Porque pensa comigo, é até o exemplo que eu vou te dar aqui. Vamos supor que a sua mentoria custa R$3.500. Cara, de cara, você já tem um valor mais alto. Não estou falando de um cursinho aí de 197, um produtinho de R$97, nada disso. Inclusive, tá aí outra coisa, tá? Mentoria
geralmente tem um processo, né, um tempo de duração que eu costumo nortear ali, que é pelo menos uns 3 meses. 3 meses é um tempo bom para uma mentoria individual e ela jamais pode custar R$500. Se você colocar na ponta do lápis, isso falando só de precificação, se você colocar na ponta do lápis a sua hora com aquela pessoa que você está atendendo, com aquela cliente que você pegou, porque muitas nem fazem essas contas. Cobra aí seus R$500 em tantos encontros que você tem que estar disponível individual com essa pessoa e divide aí, meu bem. Você vai ver que você não está ganhando nada pela sua hora de mentoria. Então, um dos maiores erros quando eu vou precificar o meu infoproduto é tipo assim, sei lá, do que eu acho que vai ser atrativo e não de fato do que está coerente com aquilo que eu entrego. Então eu estou partindo aqui já nesse vídeo que você vai vender no mínimo uma mentoria de R$3.500 por esse tempo de 3 meses, que é o tempo que eu estou propondo aqui para você. Mas eu já até pulei para a parte do preço, né? Enfim, antes da gente falar de outros pontos. Mas só para você entender que se eu vendo 3 clientes por mês, eu já faturo R$10.500 por mês. Então, toda vez que a gente for desenhar e projetar as nossas metas, fica muito mais fácil eu entender quantos clientes eu preciso atingir naquele mês para faturar um determinado valor. E quando a gente olha desse panorama, você concorda que fica muito mais fácil, digamos? Quantos produtos eu não precisaria vender de R$197? Quantos produtinhos baratinhos de 97 você não precisaria vender? Quantas pessoas não precisariam entrar e ser convencidas para você fazer os seus R$10.000? E aqui vem uma crença, até um tabu que a gente tende a achar que a gente vai vender com muito mais facilidade produtos mais baratos. E isso é uma crença totalmente errada e limitante. Também por experiência própria, tá? Não é tão simples assim você vender um produto de R$97, porque tudo tá pautado na nossa oferta. Então, tudo sempre está pautado na nossa embalagem, no como que a gente embrulha aquilo que a gente vai vender. Então, independente se é um produto de R$97, eu tenho o mesmo desafio para vender o meu produto, a minha mentoria de R$3.500. Acredite se quiser. E a gente precisa entender também que tudo é uma questão de a maneira que eu estou me posicionando no mercado, a maneira como eu estou querendo que as pessoas me enxerguem e como que eu quero que as pessoas entendam que é o que eu vendo. Porque se você desenhar a sua mentoria, o seu programa e deixar isso muito claro para as pessoas que te seguem, é como se você tivesse o seu foco pautado naquele tipo de entrega, naquele tipo de transformação que você vai entregar para a pessoa. Mas antes de eu ficar aqui, né, viajando, eu já acabei falando do preço, já acabei falando que são só 3 clientes no mês, vamos voltar um pouquinho para você entender, caso você ainda não tenha sua mentoria, ou caso você já tenha, mas talvez seja interessante você, né, dar uma olhada aí se as coisas estão certo. O primeiro norte para a gente startar ali como mentora. Eu preciso ser reconhecida como alguém que domina um determinado assunto. Eu conheço muitas profissionais que acabam se tornando genéricas demais porque não se tornam específicas. Eu tenho muito medo de afastar clientes, né? Eu tô deixando de atender uma parcela de clientes, então aí você começa a abrir demais a sua comunicação. Eu vou dar um exemplo com uma mentorada da área, ela é veterinária e começou se posicionando como uma profissional que fala com outros veterinários. Olha que específico, né? Eu ter uma mentoria voltada para profissionais da área, né, veterinária. E tá tudo certo, você começa a especificar muito para quem que é esse produto, você começa a entender o que você vai poder entregar de mudança e transformação para esse profissional. Só que no meio do caminho,
Eu estou vendendo ali, estou desenhando a minha comunicação, só que os meus olhos brilham para atender outros profissionais de outras áreas, porque aquilo que eu desenhei na minha mentoria também funciona para outro profissional da saúde, também funciona para dermatologista, também funciona para uma nutricionista, por exemplo. Aí você, com dó, achando que você está, negando essas pessoas ou perdendo uma parcela de mercado, você começa a abrir espaço e ser genérica demais. Isso é um dos maiores erros, principalmente se você está começando no mercado, se você quer validar o seu processo de mentoria, se você quer começar a ter depoimentos, transformações, enfim, se sentir mais segura como profissional. A primeira coisa, que assunto eu domino e que assunto eu vou bater o martelo para ser referência naquilo. Esse é o primeiro passo para você se tornar uma mentora em determinada coisa específica. Por quê? Tudo, eu vou usar muito essa palavra, tá? Tudo em volta é absolutamente específico. O seu perfil do cliente é bem específico. A dor que esse cliente está enfrentando, o desafio que esse cliente está enfrentando é uma dor específica. Então, quanto mais eu conseguir ser específica na minha entrega, no que eu resolvo, mais fácil fica a minha comunicação e mais fácil fica das pessoas entenderem aquilo que eu faço. Então, de uma determinada maneira, eu vou assim, facilitar tudo. É como se eu tirasse um monte de dificuldades, enfim, de tropeços ali que eu posso ter no meu caminho, porque eu comecei a clarear tudo, eu comecei a deixar tudo mais fácil de ser entendido. E você pode ter certeza que você, como profissional, também vai sentir mais confiança quando você for falar desse produto, quando você for fazer uma call ali para fazer essa venda, para converter essa venda, para conhecer essas pessoas. Concorda? Eu dei o exemplo que está muito fresco na minha cabeça dessa mentorada que é veterinária, justamente por conta disso. Ela estava saindo um pouquinho do caminho. Eu falei, volta. Se lá na frente, depois de você validar bastante essa sua mentoria, você entender que, ok, eu posso começar a abrir a minha especialidade para profissionais da saúde em geral, show. Mas, por enquanto, se você tem a opção e se você já está com esse ouro na mão como veterinária, segue esse caminho e, tudo fica mais fácil. Quando eu vou pensar nos conteúdos, fica mais fácil. Quando eu vou pensar nos anúncios que eu vou construir para, de repente, um funil de captação de interessado na minha mentoria, vai ficar mais fácil. Não tem um processo muito complexo, tá? Então, a primeira etapa sempre vai ser cravar o meu domínio de conhecimento em uma determinada área. Entender para o exato público, o exato perfil de profissional que está disposto e que tem tendência a entrar na minha mentoria e ter resultado. Porque assim, isso vai de perfil de cliente, mas também vai do nível, de repente, de consciência ou do nível de negócio, vai depender muito do que é a sua mentoria, que esse cliente está. Tem vários profissionais que a mentoria, um dos filtros é que a profissional tem que faturar pelo menos R$20.000 por mês com determinada coisa. Assim, eu já começo a nivelar que profissionais que ainda não fazem R$20.000 por mês não estão aptos a passar por esse meu programa de mentoria. Pode ser que para você faça sentido o seu cliente já ter uma equipe. Não faz sentido entrar no meu processo de mentoria, onde o meu foco é equipe engajada, é liderança, e você tem uma pessoa, sabe, na sua equipe, ou não tem ninguém, né? Então, assim, existe uma forma de você colocar os detalhes de quem é a pessoa que vai comprar e que tem mais chances de ter resultado. Você começa a entender que aquilo que você está desenhando não é para todo mundo. Não é para qualquer profissional, não é para qualquer profissional de qualquer nível de carreira. Pode ser que nem seja interessante você receber na sua mentoria um profissional que está começando na área, né? Pode ser que você fale, não é para quem está iniciando.
Não é para quem não tem conhecimento em determinadas ferramentas que vai ser muito mais desafiador, de repente, esse profissional colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Porque no nosso processo de mentoria, assim como em tudo na vida, né, gente, é 50-50. A sua parte como mentora, estar disponível, compartilhar o conhecimento, mostrar o caminho das pedras, só que o outro lado precisa executar. Precisa fazer as coisas acontecerem. Por isso que é importante você ter muito bem desenhado o perfil, assim. Pensa no melhor perfil de cliente, que seria o que, nossa, entrou e vai dar certo, e vai passar pelos meus 3 meses. Eu coloquei 3 meses aqui de exemplo, tá? Que é a maneira como eu trabalho. E vai ter o resultado e vai conseguir aplicar, não vai se sentir perdido. Uma pelo cliente, e outra por você que também quer buscar uma evolução nessas pessoas que você vai atender. A partir disso, eu preciso criar a minha oferta de uma maneira irresistível. Volta naquilo que eu te falo, que eu já dei aquele spoiler, né? Vocês vão me ouvir falar demais sobre isso, porque, assim, é algo que a gente precisa insistir toda vez, toda vez. Você vai entender que não basta você criar um produto incrível, se a sua oferta, se a maneira como você embrulha, se a maneira como você apresenta esse produto para as pessoas não for absolutamente incrível e irresistível, as pessoas não vão comprar essa ideia. Então a sua próxima etapa é se preocupar com essa oferta. Então eu preciso ter muita clareza, eu preciso ter o meu método. Como que é que as coisas vão acontecer? Como que é a minha metodologia? Como que é o meu processo? Dentro desse período que eu estipulei, vamos supor os 3 meses que eu te falei, coisas acontecem nesses 3 meses. Eu não posso receber a pessoa ali, vamos lá, vamos bater um papo. Eu preciso ter uma metodologia pronta. O meu cliente entra e ele vai passar pelo que eu chamo de fases. Da primeira fase até a fase final, até a gente terminar esse processo de mentoria, o meu cliente percorreu o quê? O que aconteceu nessa trajetória? Que ferramentas a gente utilizou? O que a gente teve que discutir juntas? O que ele teve que aplicar? Para eu entregar um resultado de prometi que você ia sair daqui e te entreguei um outro ponto lá do outro lado. Então, o nosso processo e a nossa metodologia é a parte importantíssima antes de qualquer coisa. Conheço profissionais que são tão boas em vender, em ofertar, em criar uma promessa que já venderam e aí começa a se descobrir ali no processo com o cliente. Ok, eu costumo falar que a nossa mentoria é um processo vivo, né? Não é uma coisa engessada, você vai dar sua mentoria individual. Ai, nossa, tem que passar por aqui, não posso falar sobre outro assunto porque desenhei que tem que ser assim. Não é, é um processo vivo. Você vai sentir que existem alunos que vão ficar mais tempo em uma etapa, menos tempo em outra, enfim. Só que a base para sua paz mental e organização como mentora já precisa estar pronta. Essas fases, é o que eu chamo de fases, né? Então, a sua metodologia, a promessa daquilo que você entrega, então da onde que você vai tirar o seu cliente e para onde você vai levar esse cliente através dessa metodologia, são pontos importantíssimos. E agora só para reforçar quais são as perguntas que você precisa fazer e ter muita clareza antes de você começar a colocar isso aí para rodar e para vender. Vamos lá, são 4 perguntas. Para quem é a sua mentoria? O que resolve a sua mentoria? Qual a metodologia, então qual o processo e aonde o seu cliente vai chegar? O que seu cliente vai alcançar? O que ele vai conquistar com você? Responda essas 4 perguntas para ter muito mais clareza e confiança na hora que você for ofertar o seu produto. E aí a gente entra num ponto que é a precificação, que eu já dei o spoiler e já acabei falando com você aqui nesse papo, que é exatamente essa. Seja muito coerente na hora de precificar. Pensa, mulher de Deus, se você vai fazer X encontros, de pelo menos 1 hora, gente, pelo menos 1 hora. Hoje em dia você abre um Zoom ali, você fica 1h30 fácil, com mentorado. Pelo menos 1 hora, quantos desses você vai pôr no seu mês, na sua metodologia aí, que dura 3 meses, que é o exemplo que eu tô dando? Quanto é que vai custar essa sua hora? R$50? Não, né?
Então, se valorize, que é aquilo exemplo que eu te dei, pelo menos, no mínimo, R$ 3.500 essa mentoria. A gente já falou disso aqui no canal, que a percepção de valor é automaticamente, assim, instantânea quando eu vejo o preço, né? Uma mentoria de R$ 500 não dá. Então, precifica aí da maneira certa. E você consegue vender menos e faturar mais, que é o exemplo que eu te dei. Então, para a gente conseguir faturar ali nossos R$ 10.000 por mês, eu preciso de 3 clientes por mês. Eu já começo a ter um norte de quais são as ações que eu preciso aplicar e da meta que eu preciso atingir. E aí eu posso partir para a nossa próxima etapa. Formas da gente vender isso, vai depender muito. Se eu tiver uma base para fazer ações organicamente, então analisa a base que você tem. Será que é possível eu vender isso e conseguir captar algumas pessoas interessadas de forma orgânica? Ou a gente parte para o que a gente faz de lançamento, então eu crio uma estrutura de captação para entregar uma aula, pode ser uma aula fechada, enfim, uma aula aberta, mas aula fechada eu acho que é mais interessante, para captar pessoas, né, que vão preencher uma ficha de interesse para minha mentoria. Ou eu posso criar um funil em que eu capto sempre pessoas interessadas, né? Que é quando eu crio os meus anúncios de captação, que vão rodar sempre no meu tráfego, buscando essas pessoas que vão preencher uma ficha de aplicação. Quando a gente fala de mentoria, tipo assim, praticamente 100% das vezes você preenche uma ficha de interesse naquilo, né? Você não vai clicar e tá lá pronto para você comprar no carrinho a mentoria. Na maior parte das vezes, você já deve ter passado por isso, você preenche uma ficha de interesse onde você tem o formulário com todas as questões e muitos formulários já entregam lá no final, eu entrego também, o preço da mentoria, tá? Para entender como que a pessoa tem interesse em realizar o pagamento, já deixa tudo certinho. E através desses formulários que você vai receber, você vai entrar em contato, ou alguém da sua equipe, ou você mesmo, para converter essa venda e chamar. Porque se a pessoa já preencheu a sua ficha, a gente já está com o pezinho ali para ser aprovado e para já iniciar o processo. Então, existem algumas formas de você fazer isso. Aqui eu acredito que é mais interessante, eu nunca vou acreditar, gente, que organicamente você sempre vai conseguir vender tudo. É muito desafiador, ao menos que sua base seja muito grande. E mesmo assim, para a sua base ser muito grande organicamente, você tem que ter conteúdos muito bons, muito viralizados, né? Senão você está colocando uma graninha ali de tráfego para pelo menos distribuição de conteúdo e ganho de seguidores para crescer essa base. Mas enfim, eu sou mais adepta desse funil em que ele vai rodar sempre, independente do timing, onde você vai conseguir avaliar a estrutura dos conteúdos que você está criando, se eles estão chamando atenção, se eles estão conseguindo cadastros, né, no seu formulário, na sua ficha, quanto que custa esse cadastro. E aí fica muito mais fácil de você analisar essas métricas e desenhar o que você precisa refinar para conseguir 3 clientes por mês para bater a sua meta. E aí? Me conta aqui nos comentários se você já vende a sua mentoria, se você está no processo, né, desenhando agora, está interessada, vai entrar nesse universo para se tornar mentora. Me deixa saber qual é a sua área de atuação, seu maior desafio quando o assunto é o mercado digital. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido aí as suas ideias. Lembrou de alguma amiga que também vai gostar desse tipo de conteúdo? Já compartilha com ela, se inscreve nesse canal e a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!